Então, o tema de hoje que a gente vai estar trabalhando é equipe engajada, casa lotada. Isso é fato. Isso é mais do que verídico. Isso é constatado desde os primórdios. Eu aprendi assim, né, que já vem de outras décadas. Então, vamos estar conversando sobre essa questão que é tão importante. E vamos ver aqui como é que está o pessoal do YouTube. Beleza? Então, pessoal, vamos estar falando aqui sobre atendimento. Quando eu falo aqui restaurante, eu falo sempre do ponto de vista genérico. Então, são todos os tipos de negócio que envolvem a restauração, que é alimentação. Opa, tudo bom? Carlita, seja bem-vinda. Nilza, bem-vinda. Wilner, né? Bem-vindo. Priscila, Edinho, seja bem-vindo, meu amigo. Está batendo aqui um papo sobre atendimento. Essa parte é tão importante. Eu tenho um negócio que talvez vocês não saibam. Edna, Jesus Delgado, seja bem-vindo. Estamos aqui, vamos bater esse papo aqui sobre essa parte aqui do Vida Louca. Rogério, Severina, seja bem-vinda. Beleza. Beleza. Um minuto só, Cláudio. Tem muita coisa para a gente poder falar aqui. Eu nem comecei ainda. Tá, vamos lá, será um prazer, tá? Manuel Wellington, se eu não me engano. E, pessoal, hoje eu trouxe um tema que é a base de um negócio gastronômico, sobretudo os restaurantes, que é a questão da equipe. Né? Equipe, o tema esse é equipe engajada, casa lotada. E o segredo que está por trás, que faz com que o cliente retorne. Eu aprendi desde cedo que o atendimento de fato faz toda a diferença. Eu gosto, inclusive, do tema, treinei muito o meu pessoal na questão do atendimento, que o atendimento é a linha de frente, você está na frente. Mas para se ter um bom atendimento, a gente precisa também ter uma retaguarda que funcione. Uma retaguarda, então por isso que ao começar esse papo aqui com vocês, a gente fala inicialmente de que a gente precisa ter uma equipe em sintonia, em engajamento. Por isso que o tema, porque com a equipe toda montada, quando tudo tem que estar funcionando, na verdade, de maneira sinérgica e bem orientada e como um balé. É uma orquestra. Tudo tem que funcionar da maneira bem orquestrada, né? E onde se possa desenvolver essas... de uma maneira que o cliente, no final das contas, é o que nos interessa. É o cliente ficar satisfeito, e ele satisfeito, ele volte. Por incrível que pareça, até mesmo com um problema... isso foi assim que eu aprendi, e eu vou chegar numa questão que talvez você não saiba, mas existe hoje uma informação, diria assim, técnica, numa pesquisa que colabora com aquilo que eu aprendi, talvez você tenha aprendido também lá atrás, mas que hoje colabora com, e é pura verdade, né? Então, tudo é um ecossistema, e o atendimento, qualidade, fidelização, tudo isso é proveniente de uma equipe que antes é trabalhada anteriormente, e tudo começa lá atrás, com a questão da distribuição o TikTok aqui está pedindo para quem puder, compartilha essa live aí, se vocês puderem, para a gente poder aí poder bater esse papo, que é tão legal aqui. Tem muita coisa boa que vocês podem gostar. Certamente vão, porque a gente está trazendo aqui algumas soluções. Lidar com pessoas não é fácil, a gente sabe. Então, mas é uma questão que a gente começa inicialmente com a estrutura. Eu não canso de dizer que tudo começa com planejamento. E no próprio planejamento existe uma parte que a gente fala... Ed Victor, seja bem-vindo, cara. Vamos sim, vamos... Deixa eu só terminar aqui e a gente... Assim, eu tenho um tema ainda para conversar, a gente vai abrir o papo aqui para a gente poder conversar e falar sobre esse tema e a gente trocar uma ideia. Então, vamos lá. Então, esse tema central, que é a questão do atendimento, o cliente volta e realmente volta. É tão verdade que a gente, quando... Por exemplo, eu já... Diversas vezes. Às vezes o problema, às vezes a cozinha errou. Mas você tem um garçom habilitado, você tem um gerente de atendimento que contorna, que resolve a situação, o cliente volta. Mas se você não tiver isso, o cliente não perdoa. Então, se for o contrário, você tem uma cozinha maravilhosa, a comida satisfeita, mas se você tiver um atendimento ruim, o cliente não volta. Isso aí é fato.
Ele pode perdoar a tua comida até umas 3 vezes, mas se tiver um atendimento ruim, em que esse atendimento ele possa se sentir ofendido, ele não volta, não perdoa. Então isso é muito delicado nos nossos negócios, porque isso faz toda a diferença. Então, olho vivo. Mas tudo tem um começo. Você não pode chegar simplesmente um atendimento aqui do nada, colocou uma pessoa para poder trabalhar e esperar o melhor dela, porque não vai. Porque tudo envolve tantas coisas que eu criei aqui um roteirinho para a gente poder entender a sequência desses fatos. Então, tudo começa no planejamento. E no planejamento você definiu processos. É onde eu quero chegar, onde tudo começa. Quando você define os seus processos de atendimento. As pessoas que vão trabalhar com você, elas não adivinham. Então, você precisa ter toda uma estrutura que a pessoa, ao chegar, ao escolher quem vai fazer parte da sua equipe, que é uma parte extremamente importante, quem vai fazer parte da sua equipe. E tem todo um roteiro para você elaborar e fazer. Você não vai botar qualquer pessoa para poder trabalhar na sua equipe, né? E a gente sabe que, principalmente que a equipe, a demissão é cara, é uma estrutura cara para nós. E a gente tem que ter todo o cuidado do mundo ao trazer uma pessoa para o nosso grupo, né? Então, começa a partir daí. Então, quais são os processos de atendimento? É possível, existe processo? Sim, existe. E você pode colocar, se você tem cominho, você tem processo de atendimento, até onde o cominho vai e onde ele começa, onde ele termina. Onde o garçom começa, onde ele termina. Se é atendente de balcão, onde ele começa, onde ele termina. Então, todas essas questões, elas podem e devem ser bem elaboradas. Misantúrio, juntar a live, perfeito. Seja bem-vindo, viu? Pessoal, eu não tenho muita habilidade ainda com o TikTok. Quando convida é para participar junto comigo da live, ou é para estar na live e a gente conversar, dividir tela. Alguém pode me explicar aí, porque eu estou por fora. Então, se é para entrar seja bem-vindo, tá? Eu não sei se, por enquanto, eu tenho aqui um roteiro para a gente poder conversar. Eu estou meio por fora e, se por acaso, você me perdoe. Eu não tenho ainda essa habilidade. Se alguém me explicar aqui, é para você estar dentro da live ou não compreendo. Oi, Maria José, tudo bem? Vamos lá, então, a gente está falando aqui de atendimento, então, tudo é um ecossistema. Então, tudo envolve um atendimento, no final das contas, é o cliente. Mas a gente tudo começa, que eu estava falando inicialmente, definir processos. Não só do garçom, mas também cozinha, bar, etc. Para tudo funcionar direitinho. O garçom está lá para atender, ele é a cara do cliente, ele tem que ser educado, ele tem que ser treinado, porque todo garçom, principalmente mais antigos, eles carregam a forma dele de ver que vieram de outras casas. Então você tem que colocar o seu modo de ver, a sua maneira de trabalhar. Ele precisa ser treinado para isso. E o treinamento ele deve ser constante, porque ninguém treina uma pessoa e esperar que o cara vai guardar tudo e tal. Ele precisa também ter. Eu digo muito, inclusive nos meus treinamentos, que a gente precisa ter o acompanhamento desses processos. O maior dever do gestor é acompanhar os processos definidos pela empresa, que é o que vai dar garantia de que você vai entregar um produto, não só comida, mas tudo aquilo que envolve o seu negócio, desde o manobrista, se você tiver até o seu cliente. Ele tem que estar satisfeito em todos os aspectos, mas isso tem todo um processo que é criado, que é a parte dos processos de produção. E tudo tem que funcionar de maneira sistêmica e como se fosse um ecossistema. Quebrou uma peça, aí a coisa lascou, né? Não adianta também o garçom estar atendendo, mas tem várias coisas que eu não